Boa tarde, Deus abençoe, graças a Deus. Iniciando uma nova semana, domingo de sol maravilhoso e, acima de tudo, uma oportunidade de ouvir uma palavra. Uma palavra que seja a direção nossa, não só dessa semana, mas da nossa vida. Amém? Vamos orar? Coloca a tua vida diante do altar de Deus. Peça graça, misericórdia, força do Senhor. Peça que Ele te ajude em todo o tempo. Porque às vezes a gente pensa que só precisa de Deus nos tempos ruins. Pelo contrário, nós precisamos de Deus o tempo todo na nossa vida, na nossa família. Amém? Vamos orar? Coloque teu pensamento em Deus, feche teus olhos. Se você puder, é claro, e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer muito por esta semana que se inicia. Novas oportunidades, derramar da tua graça sobre nós, força, saúde, paz. Nós precisamos de ti, Jesus. Precisamos, meu Deus. Derrama, Deus, da tua graça nesta semana. Nos fortaleça. Nos ajude a fazer o que é correto, não o que é fácil. Nos ajude a entender aquilo que a gente não entende, a vencer situações que precisamos ser fortes para vencer. Nos ajuda, meu Deus. Nós entregamos esse tempo no teu altar, em que vamos falar da tua palavra. Vamos aprender um pouco mais juntos da tua palavra. Abençoa cada família, cada vida, abençoa cada casa, coloca teu anjo guerreiro em cada família, cobre com o sangue do Cordeiro cada um de nós, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. O que é bom e o que é ruim para você? É uma pergunta assim, que às vezes a gente pensa assim, é claro que eu sei o que é bom para mim. E se você perguntar para várias pessoas, e até mesmo para você mesmo, você vai falar, eu sei o que é bom para mim. Será que a gente sabe mesmo? Então hoje eu quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor lá no livro de Gálatas. Então eu vou ler alguns versículos e aí eu vou falando para você conforme eu vou lendo. Gálatas 5:1. Para a liberdade, esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, à igreja lá de Gálatas, tá bom? Então vamos lá. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aí vamos continuar. O 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, o desejo da carne, a direção da carne, aquilo que o olho vê e deseja. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, falta de pudor, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que é contenda, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, divisões e facções, invejas, bebedices, glutonarias, que é descontrole, e coisas
não só essas, semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão, não vai entrar no reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Você sabe o que é bom para você? Porque quando lemos esse texto, às vezes a gente fala, tem, né, a audácia de pensar, não, eu não faço nenhuma dessas coisas. Mas a palavra aqui é clara, que quando a gente tem e é guiado pelo Espírito, aqui, se você ler nesse texto, você vai ver que Espírito é com letra maiúscula. Então é o Espírito Santo de Deus. E ele fala assim, se você é guiado pelo Espírito, você não vai mais viver na carne. Então, quando a gente pensa no que é ruim para nós, é quando a carne domina a nossa vida. E o que é a carne? São os desejos humanos. É a ira. Nós lemos aqui a idolatria, né? Andar na carne é satisfazer as tuas vontades. E o que a gente vê por aí, e qual que é a nossa maior luta, é não satisfazer as nossas vontades carnais. Porque conforme nós lemos no texto, ela vai levar a gente para o mal. Vai nos fazer mal. Então, em primeiro lugar, o que é bom e o que é ruim para você, o que é bom é andar no Espírito. Esse andar no Espírito é ser direcionado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca um freio na nossa vida. É o Espírito Santo que fala, não vá por esse caminho. Não fale isso. Não faça aquilo. E às vezes quando de repente a gente falou o que não devia, esse mesmo Espírito maravilhoso vem e diz assim, você não devia ter falado. Você não devia ter feito. E você se arrepende. Então o Espírito Santo é aquela coisa maravilhosa da consciência, que nos dá um puxão, que nos dá um estalo, para a gente entender o que a gente fez. Então, andar no Espírito, para não, nós lemos aqui, para não fazer o que é do nosso querer. E como eu acabei de falar, o que é o nosso querer? Quais são as nossas vontades? Grande parte delas não está alinhado com a Bíblia. Grande parte dela não está alinhada com Deus. Por quê? Porque quer satisfazer a carne. E a carne, essa necessidade, ela é insaciável. Então, quanto mais você alimenta a carne, mais ela quer. Por isso que às vezes as pessoas estão enredadas, né, em situações tão complexas, tão difíceis, tão destrutíveis, e que a gente olha e fala, meu Deus, como essa pessoa consegue viver desse jeito? Ela não consegue sair sozinha, não. Ela precisa de Deus, ela precisa do Espírito Santo. Amém? Então, o nosso querer sem o Espírito Santo é um querer da carne e para a carne. Por isso que a gente leu aqui que as obras da carne são o quê? É briga, confusão, é desencontrole, é falta de controle, perdão, é divisões, é idolatria, é inimizade e coisas semelhantes a essa. Então aí você pode pôr fofoca,
Mentira, inveja, raiva, ódio, amarguras. Tudo isso é coisa da carne. Tudo isso demonstra que o Espírito Santo não está tendo a primazia na minha vida. E olha o que diz a Bíblia. E ele fala assim, o apóstolo Paulo, eu já falei uma vez, eu vou falar de novo, que não herdarão o reino de Deus quem faz estas coisas. Ele não passa a mão na cabeça. Então é muito sério quando a gente lê a palavra. E muitas pessoas falam assim, porque Jesus me livrou, Jesus me libertou, mas olha o que nós lemos aqui. Sim, ele libertou. Mas olha aqui, olha. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. E não se submetais de novo a jugo de escravidão. Então, liberdade, ela é liberdade verdadeira quando ela não se torna uma escravidão. Porque muitas pessoas falam, eu sou livre, posso fazer o que eu quero. Eu penso diferente. Eu sou livre, por isso eu posso dizer não ao que não vai fazer bem para mim. Não quer dizer nem que eu não queira. Não quer dizer nem que a minha carne não queira. Mas eu sei que não é bom para mim. Então eu vou dizer não. Isso é liberdade. E aí nós lemos também no versículo 13, porque vós, irmãos, de novo, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. A liberdade em Cristo não te dá o aval para você ser mau. Para você ficar apontando o dedo para as pessoas. Para você se colocar numa situação de que você é melhor que alguém. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então quando a gente pergunta assim, o que é bom ou o que é ruim para você ou para mim, a gente precisa parar para analisar. E aí ele fala assim, olha, que no Espírito e na graça, porque no Antigo Testamento o que direcionava as coisas era a lei. Mas a lei que eu falo é a lei de Moisés, a lei do Pentateuco, e todas aquelas leis que direcionavam eles. No Velho Testamento, ok, porque Jesus não tinha ainda vindo à Terra. Mas no Novo Testamento, a partir de Jesus, não é a lei que direciona a nossa vida, é a graça. Por que a graça? Porque a graça é regida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não te condena. Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas. Ele chama você como você está. Mas tem uma coisa, você não fica como está. Porque quem tem o Espírito Santo não consegue viver do mesmo jeito. Isso não quer dizer perfeição. Nós erramos, nós pecamos. Falamos às vezes coisas que não devemos falar, fazemos o que não devemos fazer, mas essa bendita consciência nos chama a atenção e nós nos posicionamos. Então, o Espírito Santo traz a cura, o Espírito Santo traz o perdão, o Espírito Santo diz levanta e anda, siga-me. Então talvez você esteja aí no momento da sua vida em que você pensa, tô cansado, quero mais saber de igreja, quero saber mais de Deus, tudo isso é muito confuso para minha cabeça, é sempre luta. Pois é sempre luta mesmo. Luta porque você decidiu a não alimentar a tua carne. Entendendo que alimentar a carne, os seus desejos humanos, as tuas fantasias, vai trazer destruição. E é impossível não ser destruído quando a carne está reinando na nossa vida. E aí, olha, se o Espírito não te guia, você será destruído. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quem tem o Espírito Santo vai ter esse fruto. Olha que interessante. Quem anda na carne tem obra. Quem tem o Espírito tem fruto. Por que isso?
A obra é uma coisa das mãos humanas. É a tua força humana lá. Então você está movido totalmente por você. E fruto não. Fruto é algo espiritual. É algo que o Espírito Santo faz em nós e através de nós. É impossível dar frutos de vida se você não for guiado pelo Espírito Santo. E aí fala, olha, quais são os frutos? Amor, alegria, paz, ser longânimo, perseverante, ser benigno, perseverante na bondade, fidelidade, mansidão. Às vezes a gente vê no trânsito, né, uma pessoa passa muito rápido perto da outra, ou buzina, a outra já quer descer, já quer... Meu Deus, uma loucura. Se alguém fala alguma coisa, a pessoa já entende outra e já vai para cima. Olha quantas pessoas morrendo de situações banais. Então tá faltando o quê? Mansidão. Domínio próprio, equilíbrio. É equilíbrio em tudo. No comer, no falar, no gastar, no agir, no se vestir. Em tudo. Contra estas coisas não há lei. Estas coisas só vai trazer vida para você. Estas coisas que a gente leu agora, que só tem quem é guiado pelo Espírito. Porque sozinhos nem eu nem você consegue. Tem que ser o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas a palavra diz que não tem lei, não tem coisa contra essas coisas. Contra esses frutos. Isso é bênção para você, é bênção para a tua vida, para a tua casa, no teu trabalho, na escola, em tudo, no teu corpo. Isso é coisa boa para você, para mim, amém? Então, quando a gente fala obra da carne, é o estilo de vida deles, de quem é direcionado pela carne, que te leva para muito longe de Deus. Agora, o Espírito é diferente, é bom para todo mundo, traz vida para você, traz vida para quem está perto de você. Então, comece a pedir para Deus esses frutos do Espírito e fala para Deus te tirar as obras da carne da tua vida. Não é fácil, porque é sacrifício. Olha o que diz 1 Coríntios, vamos voltar um pouquinho à nossa Bíblia. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? O vosso corpo, isso aqui que você vê, que você olha no espelho e se vê, é casa, mas não é uma casa comum. É santuário. Então, quando a gente fala de santuário, é uma habitação de Deus. É uma habitação sagrada. Não é qualquer casa. Por isso que quando Jesus Cristo ele entra na nossa vida e a gente entrega a nossa vida para Ele com fé, Ele começa a mudar as coisas. Então você já não consegue mais viver na sujeira, você não consegue mais falar as mentiras, você não consegue mais dever e não pagar, você não consegue mais ficar falando mal dos outros. Você já, aquela raiva que você tinha de alguém, ou ciúmes, ou inveja, aquilo começa a sair da tua vida e Deus começa a falar com você. É lógico que não é automático, é um processo. Mas quando o Espírito Santo ele entra, você se torna algo sagrado de Deus. Já parou para pensar nisso? Que quem habita em você é Deus, porque o Espírito Santo, Jesus e Deus é a mesma pessoa. Então, você se tornou a casa de Deus. Então, eu não posso fazer mal para a casa de Deus. Eu não posso me odiar. Eu não posso me tratar mal. Eu não posso deixar de me cuidar.
Eu não posso deixar de cuidar da minha saúde, do que eu vejo, do que eu falo, do que eu sinto, aonde eu vou. Eu não posso. Porque tem Deus morando dentro de mim. E esse texto, ele fala isso. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E aqui tá falando o corpo mesmo. Isso aqui, ó, que a gente tá vendo. Que está em vós, tá dentro de você, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não é nosso, isso veio da parte de Deus. Porque fostes comprados. E por que isso acontece? Porque a gente foi comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Foi comprado por preço. Que preço é esse? A cruz do Calvário. A entrega de Cristo na cruz do Calvário. Amém? É muito profundo isso. Então, quando a gente faz essa pergunta, você sabe o que é bom e o que é ruim para você? Você sabe o que é bom e o que é ruim para você? Então, olha para dentro de você hoje. O que é ruim? O que está te fazendo mal? O que está destruindo a tua vida? E às vezes não é uma coisa rápida, é contra-gotas, mas vai destruir. Se é obra da carne, vai destruir. Fale para Deus que você quer a obra do Espírito. Obra não, o fruto do Espírito. Que só o Espírito pode fazer. Ore, entregue as situações no altar de Deus. Aquilo que é teu, você muda. Que é você que tem que mudar. Você que tem que andar. Você que tem que fazer. Faça. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Se você desanimou aí com alguma coisa, com alguém, jogou a toalha, não sei. Vá até o Senhor. Peça que o Espírito Santo te ajude. Amém? E Ele vai te ajudar. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Deus bendito, poderoso, misericordioso, que fala conosco. Senhor, que as obras da carne não tenham mais lugar na nossa vida. Perdoa, meu Deus, todas as vezes que nós demos lugar para a carne, que aquele pensamento que vem, eu tenho direito, eu mereço. Nós não temos direito nem merecimento se é algo fora da tua vontade. Se é algo que vai trazer destruição para a nossa vida. Mas o que nós queremos, Pai, eu quero, é o fruto do Espírito na minha vida. E eu preciso, Senhor. Abençoa cada um, Pai. Se a carne tem dominado, que hoje toda treva caia por terra, meu Pai. Que a tua luz ilumine a nossa vida. Abençoa cada família, meu Deus. Fortalece os casamentos, leva saúde onde tem doença, meu Pai. Muitas vezes nós estamos doentes por causa da obra da carne, porque alimentamos a carne, não nos cuidamos. Não estou falando que generalizando, claro que tem doenças que não tem nada a ver com isso. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a sair talvez de um ciclo vicioso. E nós queremos um resultado diferente, mas continuamos fazendo a mesma coisa. Nos ajuda, Pai, a ver, a enxergar e a tomar uma decisão. Abençoa, Senhor, que aquilo que a gente acha que não consegue, que não tem força, caia por terra, meu Pai. Em Cristo nós podemos todas as coisas, somos mais que vencedores em Jesus Cristo. A nossa força vem do Espírito Santo. O fruto do Espírito é obra do Espírito, agindo em nós. Faz isso na nossa vida, meu Deus. E se você que ainda não entregou sua vida para Jesus, quer fazer hoje. Só tem uma maneira de vencer a carne, é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só vem sobre a nossa vida se nós, de coração, entregarmos a nossa vida a Cristo e declarar que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor. Se você quer fazer essa oração, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu não quero mais viver na obra da carne.
Eu não quero mais destruir a minha própria vida. Eu quero o fruto do Espírito. Me ajuda, Deus. Me ajuda, porque eu preciso de Ti. Oh, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos a partir de agora. Senhor, abençoa, Pai, o Teu povo. Abençoa que a Tua palavra traga frutos, fortifique, anime cada vida. Lembrando sempre que não existe impossíveis para Deus. Ele pode qualquer coisa na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Medite nesta palavra, nesta semana. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu trabalho, a escola, a faculdade, família, casamento, saúde, teus negócios. Que Deus te ajude em todas as coisas. Amém? Se Deus permitir, semana que vem estamos aqui. Se foi bênção para você, compartilha, se inscreve lá no canal, se você ainda não se inscreveu, no nome de Jesus. Deus te abençoe, boa semana, caminhe aí debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Amém.